Oi, eu sou Ana Clara e nesse vídeo eu vou falar sobre Chaturanga Dandasana. Chaturanga é uma postura que a gente encontra já no início da série do Ashtanga Yoga e ela é uma postura que já pode ser um pouco desafiadora, tanto no sentido de força quanto de concentração. Então aqui nesse vídeo eu vou ajudar vocês a montar a postura, né, entender qual é o alinhamento, entender como funciona, oferecer algumas adaptações e também colocar essa postura dentro do Vinyasa, dentro do nosso sistema que usa o movimento junto com a respiração, deixar tudo um pouco mais fluido nesse sentido. Então, vem comigo até o final desse vídeo. Eu sempre gosto de lembrar do significado do nome da postura quando a gente vai trabalhar alguma postura nova. Principalmente porque eu acho que quando a gente percebe o nome, a gente consegue integrar um pouco desse significado também no nosso corpo e ele muda a nossa forma de perceber essa postura. Então, no caso de Chaturanga Dandasana, a gente tem a primeira palavra, que é Chaturanga, que se divide em Chatur, que vem de Chatvari, que significa quatro, e Anga, que significa partes ou membros, né? Então, Chaturanga significa 4 partes, assim como Ashtanga significa 8 partes. E é isso. Dandasana é a postura do bastão, é uma postura bastante firme, é uma postura que mostra força e firmeza. Existem alguns tipos de Dandasana, né? E o Chaturanga Dandasana é um desses tipos. Dandasana, na série do Ashtanga Yoga, é uma postura em que a gente senta com as pernas esticadas, o quadril bem estável, os isquios, né, dando suporte, encostando no chão, as pernas estão firmes e as mãos estão ao lado do corpo. Isso daqui é o que seria o Dandasana sem o Chaturanga. Então é a postura do bastão, ela evoca essa firmeza, ela tem essa ativação. Apesar de ser uma postura teoricamente fácil, ela não é uma postura relaxada, a gente mantém sempre essa ativação. Em qualquer tipo de Dandasana, a gente vai manter isso daqui também. O Chaturanga Dandasana é essa postura do bastão em 4 apoios ou 4 partes. Então, para a gente começar a montar essa postura, a gente pode fazer uma postura de 4 apoios, em que a gente estabiliza os joelhos e as mãos no chão. Aqui os joelhos estão na largura do quadril e as mãos estão na largura dos ombros. E a gente cria uma posição estável aqui nessa postura. Uma coisa bem importante para a gente começar a montar é entender a posição das mãos e a utilização das mãos. Normalmente, quando as pessoas estão começando, né, elas usam as mãos no chão todas com os dedos voltados para cima e com os dedos pouco ativos, só colocados aqui. O que a gente quer, na verdade, no Chaturanga é afastar os dedos das mãos o máximo possível, não só no Chaturanga, tá, gente? Mas em todas as posturas que a gente usa força nas mãos. Então, afastar os dedos, virar os dedos indicadores para frente, então as mãos não ficam totalmente voltadas para cima, elas viram um pouquinho para o lado. E a gente vai tentar agarrar o chão com os dedos das mãos, deixando as mãos bem ativas. Então, vamos montar isso nos 4 apoios. De novo, joelhos na largura do quadril, mãos na largura dos ombros. A gente vira, então afasta os dedos das mãos, vira os dedos indicadores bem para frente e agarra o chão com as mãos. E vocês vão perceber que aqui a gente já está ativando os braços, a postura já não é tão relaxada quando ela estava antes. Tem pressionado o chão, algo que luta contra a gravidade aqui. Ao mesmo tempo que a gente usa a gravidade, a gente também empurra ela para criar essa tensão saudável no nosso corpo. Uma outra coisa que é bem importante de montar aqui nessa postura de 4 apoios é a ativação do que a gente chama de bandas no Ashtanga Yoga, que é a ativação do assoalho pélvico e uma ativação dos músculos mais profundos aqui na região do baixo ventre. Então, o que isso significa? Que a gente não vai deixar isso daqui solto, né, caindo, também não vai deixar super curvado, mas a gente vai tentar crescer a nossa lombar lá para trás. Crescer as costas e manter o umbigo subindo aqui na direção da coluna. Então essa ativação está sempre presente. E aqui a gente já começa a sentir a ativação do Chaturanga, para onde a gente quer ir. O que a gente pode fazer agora para montar a postura completa é, primeiro,
esticar uma perna lá atrás. E sentir a diferença na postura na hora que a gente estica essa perna lá atrás. Só percebendo se tem alguma mudança de equilíbrio, tentando não soltar totalmente o peso aqui para um lado, mas manter o corpo engajado. Aí pode voltar com essa perna e trocar. Levar a outra perna para trás. Ativando bem aqui, sem nunca perder o contato com as mãos. E se for possível, a gente pode subir as duas pernas, subindo só mãos e pés no chão. Aqui vamos sustentar um pouco, focando em não subir demais o quadril e arredondar as costas, e também não descer demais o quadril e deixar o peito cair para frente. Então é uma postura ativa, lembrando, bastão, Chaturanga Dandasana. A gente quer manter o corpo todo ativado aqui na frente. E manter o core, né, o centro do corpo bem engajado. Aqui essa postura da prancha alta, né, que é um passo na direção do nosso Chaturanga, ela é bem importante da gente entender essa estabilidade dela, entender que o nosso corpo pode sustentar. A gente não precisa ficar na nossa prática no dia a dia nessa postura, mas só perceber como ela age sobre o nosso corpo. A partir daqui, o que a gente pode fazer? Então, estávamos primeiro em 4 apoios, esticamos as duas pernas lá atrás, mantendo o corpo bem ativo, o umbigo subindo e as costas o mais retas possível. A gente vai descer os joelhos. E vocês vão perceber que meus joelhos não estão mais onde estavam antes. Eles estão mais para trás do que na postura de 4 apoios. Aqui a gente vai começar a montar o nosso Chaturanga. Então a gente vai flexionar os cotovelos ao lado do corpo e descer o corpo como um bastão numa linha reta em direção ao chão. Aqui a gente pode descer no nosso limite. Então, se o seu limite for aqui, tá tudo bem. Vai sentindo essa força nos braços. Se puder descer mais, a gente chega aqui embaixo. E isso é uma postura Chaturanga adaptada. Para quando a gente não tem ainda força suficiente nos braços e nos membros superiores para sustentar a postura sem os joelhos no chão. Mas aqui nós já temos um Chaturanga Dandasana. A gente pode continuar a partir daqui, para quem se sente bastante estável já nessa versão da postura. A gente pode continuar tirando os joelhos do chão, o olhar lá na frente e mantendo o corpo paralelo ao chão, como um bastão. E aqui, Chaturanga Dandasana. Bom, como vocês puderam ver, eu estou tentando manter essa mesma ativação que eu tenho desde 4 apoios, desde a prancha alta, só que com os cotovelos flexionados bem ao lado do corpo, o peito aberto e o olhar bem direcionado lá na frente. Vou montar uma última vez. Inspirando, expirando, Chaturanga. E aqui está a nossa postura. Uma coisa importante da gente falar também é que no sistema do Ashtanga Vinyasa Yoga, Chaturanga é usado com a respiração. Ele é parte do Vinyasa, não é uma postura que a gente vai manter durante muito tempo na prática, né? E isso pode facilitar um pouco a nossa abordagem para ele. Então é importante que a gente entenda onde usar o Chaturanga, como usar. Ele não precisa ser tão sustentado e mantido durante tanto tempo. E uma das primeiras formas que a gente encontra, na verdade, a primeira forma, é na saudação ao sol. Então eu vou demonstrar aqui agora como a gente chega em Chaturanga a partir da saudação ao sol. Começando de pé. A gente vai soltar os braços ao lado do corpo, mantendo a respiração sempre pelo nariz. Inspirando, subindo os braços, juntando as mãos, olhar nos dedos. Expira, descendo o corpo na direção do chão. Inspira, o olhar vai lá na frente. E agora, expira, caminhando lá atrás, flexionando os cotovelos, Chaturanga. Uma expiração. Inspira, abrindo o peito, Urdhva Mukha. Expira, Adho Mukha Svanasana, cachorro olhando para baixo. Aqui na saudação a gente ficaria 5 respirações. E depois inspira os pés juntos lá na frente. Expira, descendo o corpo. Inspira, subindo o tronco, crescendo os braços, olhar nas mãos. E expira, as mãos ao lado do corpo.
E é isso, Chaturanga Dandasana colocado dentro do nosso Vinyasa, dentro da nossa saudação ao Sol. Se você fizer esse passo a passo que a gente fez antes, você vai perceber que dentro do Vinyasa ela é bem mais fácil, bem mais acessível. E você sempre pode fazer as modificações com os joelhos no chão, ou até mesmo descendo o corpo inteiro para o chão, se for necessário. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a trabalhar o seu Chaturanga e boa prática!